Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Leite e hoje nós iremos comentar aqui uma questão sobre estudos de usuários, né? Mais precisamente sobre o aspecto da educação de usuários. Mas fica, sim, dentro do assunto de estudos de usuários. Bom, essa questão ela está na prova do TRT da 23ª região, é uma questão do ano de 2016 e a banca examinadora foi a Fundação Carlos Chagas, né? Ou seja, temos aqui uma questão de múltipla escolha. Aí, essa questão ele vai dar aqui 5 itens, né, para a gente ver, e depois a gente vê quais os que estão corretos e escolhe a alternativa correta, né? Então vamos lá. Em relação à educação de usuários, considere. Aí o item 1 diz assim: processo pelo qual o usuário interioriza comportamentos adequados com relação ao uso da biblioteca. Bom, eu vou ver aqui o item 1, né? Vamos ver se o item 1 está correto. Antes de mais nada, essa questão ela foi retirada da obra Usos e Usuários da Informação, que é das autoras Dias e Pires. Né? Aí agora vamos partir aqui para a análise de cada item, ver quais os que estão certos. Vamos lá. Bom, o item 1, ele é o item correto. Ele é o item correto porque na obra das autoras, lá é um livro que está dividido em várias seções, né? Aí tem uma dessas seções que o nome dela é Seção de Conceitos Básicos. E nessa seção tem uma série de conceitos fundamentais que as autoras dão. Que é tipo uma introdução ali que as autoras falam sobre vários conceitos básicos para melhor deixar o leitor mais familiarizado com aqueles conceitos para poder prosseguir na leitura da obra, né? Aí um desses conceitos que a autora fala é sobre a educação de usuários, que é o que está aqui no comando aqui da nossa questão, né? Que ele pede para a gente analisar em relação à educação de usuários, não é isso? Então, beleza. Aí, segundo as autoras, educação de usuários é um processo pelo qual o usuário interioriza comportamentos adequados em relação ao uso da biblioteca e desenvolve habilidade de integração permanente com sistemas de informação. Então, né, como a gente pode perceber aqui, a FCC ela gosta um pouco de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só vive copiando e colando, pega textos ali dos livros e copia e cola, sem nem mesmo modificar uma palavra. E foi o que aconteceu aqui no item 1, praticamente uma cópia aqui da obra da autora, né? Então, item 1, correto. Vamos aqui para o item 2. Ele diz assim: o primeiro passo para organizar um programa na área é realizar um estudo de usuários, que deverá ser medido por meio da quantidade de uso da biblioteca. Bom, o item 2 ele está errado, né? Segundo Beluso, as diretrizes para planejar programas de educação devem contemplar aí aqui as etapas, né, para se planejar um programa de educação de usuários. Aí esse autor aqui ele dá as etapas em sequência. Então, vamos lá. Quais são as etapas? Primeira é o diagnóstico da realidade. Depois, a definição de objetivos. E, por último, a escolha de conteúdos e atividades do programa. Aí vai levar em conta aspectos de validade, flexibilidade, significação, possibilidade de elaboração pessoal e utilidade. Mas, via de regra, né, para sintetizar, as etapas que a gente deve levar em conta para elaborar um programa de educação de usuários é o diagnóstico da realidade, definição de objetivos e escolha de conteúdos e atividades do programa. Portanto, como a gente vê aqui, o primeiro passo é o diagnóstico da realidade. Então não tem nada a ver com o estudo de usuários, né? Como diz aqui o item 2. É por isso que ele está errado. Ou seja, não se começa com o estudo de usuários, e sim o diagnóstico da realidade. Aí agora vamos para o item 3. O item 3 diz assim: seu conceito engloba formação, orientação, instrução e treinamento do usuário sobre o uso da biblioteca. Então, né, o conceito de quê? O conceito de educação de usuários. Então, o item 3 fala que o conceito de educação de usuários engloba essas 4 palavrinhas aqui, que é formação, orientação, instrução e treinamento. Bom,
O item 3 ele é o item certo, né? A unidade de informação ela deve ser considerada como instrumento educacional, social e informativo. Para atingir tais objetivos, é necessário contar com programas de orientação, instrução e treinamento voltados para sua comunidade específica. Bom, só por essa citação que eu acabei de ler, a gente vê que a questão já está certa. Mas, assim, só para a gente se aprofundar mais um pouquinho nesse item, vamos ver aqui o significado de cada uma dessas palavrinhas aqui. Que eu acabei de ler, né? Que são a formação, instrução, orientação e treinamento. Então vamos lá. Vamos ver primeiro o que é a formação do usuário. Bom, a formação é a transmissão de conhecimentos e desenvolvimento de atitudes e habilidades voltada para os diferentes tipos de usuários de bibliotecas, procurando desenvolver a apreensão de certas ideias, o domínio de técnicas e a estruturação de atitudes diante da biblioteca e do uso da informação. Traduz-se nas bibliotecas, nos cursos de orientação bibliográfica, em que experiências de busca, uso e avaliação da informação são apresentadas de modo sistemático. Bom, isso é a formação. Agora vamos ver o que é o treinamento. Bom, o treinamento de usuário é parte do processo de educação em base repetitiva e compreende ações ou estratégias para desenvolver determinadas habilidades ou habilidades específicas do usuário, por desconhecer situações específicas de uso da biblioteca e seus recursos informacionais que envolvem o conjunto de meios necessários para tal. Bom, a orientação. A orientação significa esclarecer o usuário sobre a organização da biblioteca, o layout, serviços oferecidos, espaços ambientais, uso em geral, como horário de funcionamento, regulamentos, utilizando guias da biblioteca, visitas orientadas, palestras, folhetos e sinalização. Ele possui um sentido assim, mais abrangente do que a instrução. E aí, por último, vamos ver o que é instrução. A instrução do usuário consiste na descrição rigorosa de procedimentos acompanhada de pormenores para o usuário manejar eficientemente os recursos informacionais da biblioteca. Portanto, item 3, certíssimo, né? O conceito aqui engloba tudo isso. A educação dos usuários engloba essas 4 etapas aqui: formação, orientação, instrução e treinamento. Vamos aqui para o item 4. Seus programas podem ser classificados como formais e informais. Os de caráter formal se referem a atividades organizadas de maneira sistemática e integradas ao processo de ensino-aprendizagem, podendo ser incluídas ou não no currículo. Já os informais tratam das orientações oferecidas que surgem das necessidades emergentes dos usuários. Bom, o item 4 é o item certo, né? E esse item aqui ele é um mero copia e cola do texto também. Eu vou deixar esse texto aí na descrição e aí vocês podem pegar aí esse próprio enunciado aí e comprovar que essa assertiva está correta, né? Não tem muito o que falar porque ele só dá a diferença ali do que é programa informal e do que é programa formal. Isso aqui, esse item 4, a própria redação dele já deixou claramente bem explicado, beleza? O item 4 é certo. Então, vamos lá, eu vou para o item 5 agora. Tais atividades incluem visita guiada à biblioteca, orientação para elaboração de referências e trabalhos acadêmicos, treinamento no uso de fontes de informação, SDI, serviço de alerta, palestra, tutorial na internet e FAQ. Bom, o item 5, que é o último item aqui da nossa questão, é o item errado.
Ó, esse item aqui, ele não tá tão de graça, né? Assim, não é um item tão fácil de responder e ele exige uma leitura mais atenta da obra. A maioria destes serviços que o item 5 cita, as autoras falam deles sim. Elas dizem que a educação e instrução do usuário compreendem desde palestras, visitas orientadas e cursos rápidos, até disciplinas específicas de orientação bibliográfica inseridas nos currículos e programas das escolas, faculdades e universidades. A questão da educação e do treinamento do usuário é complexa em razão da multiplicidade, da dispersão e da natureza efêmera dos recursos informacionais. O programa de educação de usuários deve incluir apresentação, demonstração das ferramentas de acesso e recuperação, treinamento nas buscas em bases em CD-ROM e online e materiais de divulgação. Bom, isso aqui que eu falei, tudo isso que eu falei acima, são serviços mesmo que as autoras elas falam ali no nível da educação dos usuários. Só que perceba o seguinte, dos serviços listados no item 5, somente os de SDI e os serviços de alerta que não fazem parte do rol de educação de usuários. Porque ali o item 5 colocou esses dois serviços, né, de SDI e serviço de alerta, como se fossem serviços que fazem parte da educação dos usuários. Bom, vou falar sobre cada um desses serviços. O SDI, ou aqui para o nosso bom português, que é DSI, né, que é a disseminação seletiva da informação. Esse aqui é um serviço de difusão automática, selecionada, permanente e personalizada de informações correntes relativas a assuntos específicos. Então, só pela descrição, pela definição desse serviço, a gente já pode ver que não tem nada a ver com educação de usuários. Isso aqui é um serviço para melhor atender o usuário, para mandar uma informação ali selecionada para ele, uma informação que já foi colhida num perfil anteriormente feito por esse usuário. É um serviço meio que sob medida, mas não tem nada a ver com a educação do usuário. Isso é um serviço para comodidade do usuário. E o outro serviço aqui que não faz parte é o serviço de alerta, né? E o que é esse serviço de alerta? É um serviço de informação que comunica a usuários potenciais informações sobre as publicações recentes, relevantes ou importantes para seus trabalhos. Bom, serviço de alerta, como o próprio nome diz, ele também é um serviço que envia alertas para usuários potenciais, só que a diferença dele para o DSI é que os usuários aqui, eles não têm um perfil pré-selecionado, a informação ela não vai ali exatamente sob medida. A biblioteca ela manda para quem estiver escrito nas listagens, enfim, ela manda de um caráter geral, para informar aqui sobre as novas aquisições, sobre publicações recentes, né? Publicações que possam ser importantes. Então, esses dois serviços de DSI e serviço de alerta, eles não são serviços de educação dos usuários. Portanto, a nossa alternativa correta aqui é a letra C, ou seja, os itens corretos só são os itens 1, 3 e 4. E, bom, pessoal, é isso, né? Eu espero aí que vocês tenham gostado da análise dessa questão. Ela ficou um pouquinho grande, mas eu acredito que a gente tem que saber mais do que a banca pede, né? É melhor a gente saber por excesso e saber o que responder do que saber menos do que a banca vai pedir. Porque se a gente sabe justificar uma questão que está errada e porque o erro dela, a gente tem grandes chances aí de aumentar nosso conhecimento, de aprender e uma hora ou outra as bancas elas repetem os conteúdos que elas passam, ou seja, às vezes a gente pode ter falado aqui mais do que devia, mas por exemplo, talvez uma outra questão a banca futuramente ela pode perguntar a diferença aqui entre treinamento, entre instrução, entre orientação. Então é sempre bom a gente estar preparado para quando vier a prova, porque as questões vão vir inéditas, né? Aqui é só uma forma de ajudar vocês a estudarem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês também aqui vendo próximos vídeos nossos, beleza? Um abraço. Tchau, tchau.